Infecção urinária não é infecção da urina. Infecção urinária é infecção nas vias urinárias, rins até a uretra. Tá? Em algum ponto do rim até a uretra. Você tem que entender, pessoal, quando o paciente tem infecção urinária, ele não tem só bactéria ali na urina, não. A bactéria está invadindo o epitélio. Se ela está invadindo o epitélio da bexiga, é uma cistite. Se ela está provocando uma lesão no epitélio da uretra, é uma uretrite. Se ela está provocando uma infecção no parênquima renal, é uma pielonefrite. Tá? Então a bactéria ela não está só na urina, ela está também invadindo o epitélio, provocando um processo inflamatório no parênquima renal ou das vias urinárias. Tá? Então infecção de vias urinárias é uma infecção do tecido, de algum ponto das vias urinárias. Então pielonefrite está dentro de tudo? Está no parênquima, pielonefrite está dentro de tudo. Infecções do trato urinário pega tudo, desde a pielonefrite até a cistite. Pielonefrite e aí abaixo do... Não, é tudo e tudo. Infecção do trato urinário pega tudo. Mas daí a gente divide infecções do trato urinário baixo e alto. É a captura essa parte. Não, é tudo. Tá? Incidência. A incidência é variável, dependendo do gênero e dependendo da idade. Tá? Então, por exemplo, em recém-nascidos, infecção urinária é mais comum em meninos do que meninas. Em recém-nascido, a gente trata a infecção urinária como sepse. Tá? Recém-nascido. Mas meninos, eles rapidamente, com o crescimento, param de fazer infecção urinária, e homem quase não faz infecção urinária durante toda a sua vida adulta. E volta a fazer infecção urinária quando fica velho. Por quê? Doenças da próstata. Tá? Então o homem volta a fazer por causa de doença da próstata. A mulher não. A mulher faz infecção urinária durante toda a vida adulta, principalmente no período de maior atividade sexual, mulher jovem. Tá? Então as mulheres fazem infecção urinária e também tem um aumento da incidência de infecção com a idade, menos intensa, mas daí por doenças de bexiga, doença de assoalho pélvico, com acúmulo de bexigas neurogênicas. Tá? A bacteriúria assintomática é que também, ela predomina em mulheres. A mulher pode fazer bacteriúria assintomática em qualquer momento da vida. Também é mais comum em idoso, bacteriúria assintomática. Homem praticamente não faz bacteriúria assintomática durante toda a sua vida. Só vai fazer bacteriúria assintomática quando fica idoso. Novamente por causa da próstata. Tá? Então, tanto ITU e bacteriúria assintomática em homem ocorre predominantemente em idoso. Incidência. Então, na pediatria, bastante frequente, é a terceira causa de infecções em criança, só perde para vias aéreas e gastrointestinais. Então, é a terceira causa de infecção em crianças. Então, é prática comum. 20% dos casos de febre em meninas brancas são causadas por ITU. Tá? Maior incidência nos primeiros anos de vida. Em adulto, 5% dos atendimentos ambulatoriais, 50% das mulheres terão pelo menos um episódio de ITU, 40% das infecções hospitalares têm origem em trato urinário. Por quê? Cateterização de vias urinárias. 40% das bacteriemias gram-negativas têm origem em foco urinário. 20% das terapias antibacterianas no hospital são para infecção urinária. Então, infecção urinária é dia a dia de qualquer médico. A aula de ITU está sendo usada aqui, mas paciente com ITU não é para se mandar para o nefrologista. A ITU é para ser tratado pelo médico assistente. Então, pediatras vão tratar ITU, clínicos vão tratar ITU, ginecologistas vão tratar ITU, cirurgião vão tratar ITU. Acho que só ortopedista e otorrino oftalmo que não trata ITU. Tá? O resto, todo mundo vai tratar ITU. Não é para mandar para outro médico para tratar ITU. ITU é tratado na emergência, no consultório, em qualquer lugar que ela chegar, o tratamento de ITU tem que ser colocado. Tá? Então, ITU é dia a dia de qualquer médico. Fatores de risco. O que aumenta o risco de alguém ter ITU? Qualquer má formação de vias urinárias. Então, pessoas que têm má formação de vias urinárias, ou pessoas que desenvolvem obstruções de vias urinárias, cálculos em vias urinárias, tá? Qualquer alteração das vias urinárias.
Relações sexuais e uso de espermicida. Isso aqui principalmente para infecções em mulheres. Então, o período de atividade sexual é o período que dá mais infecção urinária em mulher. Por que precisa dar Não se sabe direito. É porque o espermicida, ele altera a flora bacteriana da vagina da mulher, e se influencia em toda a flora pélvica e aumenta o risco de infecção urinária. Diabetes, glicose. Só falta. Se você joga um substrato energético na urina, glicose na urina, uma festa para as bactérias. Tá? Tanto é que não só hoje em dia o diabetes mellitus. Hoje aqui entra o quê? O uso de SGLT2, porque joga glicose na urina. Tá? Cateterização, já falamos, principalmente em ambiente hospitalar. Tá? Incontinência urinária. Tá? Retenção urinária, incontinência urinária, esvaziamento incompleto da bexiga, tudo isso aumenta o fator de risco. Hiperplasia prostática é o grande fator de risco em homem. Você pegou um senhorzinho, 60, 70 anos, começou a ter infecção urinária, pode mandar para o uro avaliar a próstata. Tá? Primeira coisa que tem que fazer, trata aquela ITU e já manda procurar o uro, para ver se não está com doença prostática. Padrões miccionais anormais, isso aqui é mais da pediatria. Antigamente existia a dúvida se constipação era causa de ITU, porque se via que algumas crianças constipadas faziam mais ITU. Tá? Então a ideia é, será que isso é causa e efeito? E hoje em dia já se entendeu que não é a constipação que causa ITU. Na verdade é um comportamento da criança. Algumas crianças, por algum motivo que não se sabe explicar, não sei se ela teve dor ao evacuar ou dor ao urinar, elas começam a segurar a evacuação e segurar a diurese. Então as crianças que desenvolvem esse comportamento de não querer urinar e não querer evacuar, ela fica segurando, ela espera o intestino está quase explodindo para evacuar, ela espera a bexiga está quase explodindo para urinar. Esse tipo de comportamento aumenta a frequência de infecção urinária em crianças. Tá? Você sabe, algumas crianças desenvolvem. Às vezes ela teve uma evacuação mais dolorida. Não, mas porque o ato Você fica o tempo todo com a bexiga cheia. Um dos mecanismos de defesa das nossas vias urinárias para manter sem bactéria é a limpeza frequente, o esvaziamento frequente. A criança fica o tempo todo com a bexiga cheia. Entendeu? Classificação. Existem algumas classificações da infecção urinária. Aguda ou crônica, essa classificação quase não é usada. Tá? Existem infecções crônicas de vias urinárias? Existe, por exemplo, você pode ter tuberculose em vias urinárias. Tá? É uma infecção crônica. O termo que a gente usa é pielonefrite crônica. Existe um termo, esse paciente aqui tem doença renal crônica por pielonefrite crônica. O que é isso, pielonefrite crônica? A pessoa tem cronicamente pielonefrite? Não, porque não existe. Pielonefrite é uma doença aguda. É o seguinte, a pessoa perdeu a função renal, é uma doença renal crônica por pielonefrite de repetição. A pessoa fica fazendo infecções renais, isso lesa e perde a função renal. Então, quando eu digo que alguém tem pielonefrite crônica, na verdade eu estou dizendo que ela tem doença renal crônica por pielonefrite de repetição. Tá? Mas não existe uma pielonefrite bacteriana crônica. Ninguém fica com infecção bacteriana crônica no rim. Porque se você tem infecção bacteriana no rim, ou você cura, ou você morre de sepsis. Você não vai ficar com ela para sempre. eu tenho um rim e uma pelve, aí eu tenho pielonefrite de repetição nesse rim. E aí fui internada 4 vezes. Mas você deve estar... Se você perder esse rim, a gente fala que é um rim de pielonefrite crônica. Entendeu? Não é porque eu fiquei na dúvida se o rim Então, era pelve. mas você se encaixa. Por que você faz infecção? Por que você faz de infecção de repetição? Por causa disso aqui, ó. Você tem uma normalidade urológica. Entendeu? Então esse aqui é o problema. Quanto à apresentação clínica, apresentação clássica. O paciente tem uma cistite com apresentação clássica. Depois a gente vai falar das apresentações. O paciente faz uma pielonefrite com sintomas clássicos. Essa é a apresentação clássica. A apresentação atípica é muito comum na pediatria. Porque uma criança com ITU, com cistite ou com pielonefrite, ela não vai falar que está com disúria, polaciúria, dor suprapúbica. Ela vai ficar chorando, irritada, sem apetite, sem comer, tendo febre. Idoso também pode se encaixar aqui, mas idoso faz muito isso aqui, ó. Frustra, não sente quase nada.
Fica aquela infecção. A típica geralmente com quadricépio, sonolento. Então, ó, atípicas, frustra é muito comum idoso, está com infecção urinária, urina ali turva, com odor, mas ele não tem desúria, a sensibilidade não é tão boa, a percepção da frequência já não é normal, que já urina mais mesmo, frequentemente por ser idoso. Então, tem a apresentação frustra, assintomática, formas de doença assintomática, tem bacteriúria assintomática e tem infecções urinárias assintomáticas. E recorrente, que aí é de repetição. Alta e baixa. Onde separa a alta da baixa? Infecção urinária baixa pega qual parte? Infecção urinária alta pega qual parte? Bexiga e uretra. Uretra. E o outro é ureter e Isso. A distinção entre alta e baixa é na junção do ureter com a bexiga. Então, da junção do ureter com a bexiga, ureter e rim é alta, tá? A junção do ureter com a bexiga e uretra é baixa. Alta e baixa. Primária e secundária. Quase todo itu que a gente pega é primária. Secundária é hematogênica. Então a pessoa tem uma sepse, uma infecção bacteriana sistêmica na corrente sanguínea, e a bactéria se implanta no rim, geralmente forma abscessos, quando é por implantação hematogênica. Então isso é secundária. Secundária é que a infecção não originou no rim. Ela originou em outro local, atingiu corrente sanguínea e chegou no rim. A infecção primária renal, ela ascende pelas vias urinárias, nós vamos falar daqui a pouco. Complicada e não complicada é em relação às comorbidades do paciente. Por que isso aqui é importante? Porque aqui distingue o tratamento. A gente distingue o tratamento das itus assim. Baixa, que é cistite complicada e não complicada, pielonefrite complicada e não complicada, para definir a droga e o tempo de tratamento. Tá? O que é a não complicada? A não complicada é no indivíduo saudável. Não, sem comorbidade. Não tem doença urológica, não é diabético, não é idoso, tá? É no indivíduo jovem e saudável, fazendo uma infecção urinária. Isso é não complicada. É uma infecção em quem tem doença prostática, complicada. É infecção urinária no diabético, é complicada. É infecção urinária em quem tem alterações urológicas, é complicada. É infecção urinária em quem tem litíase junta, é complicada. Isso que existe uma dúvida. Alguns autores preferem chamar, se for em homem, sempre ser complicado. Mas existem dúvidas sobre isso. Isso não existe definição. Se acontecer num homem jovem, uma primeira infecção, tá? Você, a princípio, você vai tratar como se fosse não complicado. Mas sempre o homem, você sempre fica com a pulga atrás da orelha, se o homem começa a ter infecção urinária. Etiologia. Qual o grande agente etiológico das infecções urinárias? Escherichia coli. Então, em qualquer das situações, a Escherichia coli responde aí por 60% a 80% dos casos. Tá? Muitas outras bactérias podem dar, Proteus, Aerobacter, Pseudomonas, Streptococcus, Klebsiella. Então você pode ter por muitos outros agentes. Você tem que entender que a urina que está na nossa bexiga, ela é estéril. A gente não tem bactéria nas vias urinárias de bexiga, ureter e rim. A gente só tem bactéria na uretra. Tá? Então, as vias urinárias normal não tem bactéria na bexiga. E aí o grande... Cistite. Isso aqui é levantamento epidemiológico. 80% das cistites é Escherichia coli. Você vê que tem outros agentes aí menos frequentes. Pielonefrite. 60% das pielonefrites são Escherichia coli. Tá? Então a Escherichia coli é o grande agente etiológico. E aí, como é que ocorre a infecção urinária? Aquilo que eu falei, via causa infecção do trato urinário secundária vem de via hematogênica. Então a via hematogênica é o que predomina, por exemplo, no recém-nascido. Por isso que recém-nascido, quando faz infecção urinária, ela é considerada secundária, sendo por via hematogênica. Por isso que ela é tratada como sepse, sempre recém-nascido.
Mas quase todas as outras situações que a gente encontra no dia a dia de infecção urinária é por via primária, que é chamada via ascendente, que é o principal mecanismo de infecção urinária. E aí como é que acontece isso? Acontece da seguinte forma. Então, de onde vem a bactéria que causa infecção urinária? Vem do intestino da pessoa. Tá? Então, as pessoas fazem infecção urinária não é por bactérias externas, são bactérias que estão no seu intestino, que elas acabam conseguindo entrar pelas vias urinárias. Então, Escherichia coli é uma bactéria de intestino. Tudo que é coli é bactéria de intestino. Tá? Então, Escherichia coli é uma bactéria de intestino. Nós temos ela no nosso intestino. E às vezes ela consegue ascender. Por quê? Porque o intestino, a saída do intestino, é bem próxima da entrada da uretra. Tá? E aí você tem a contaminação da região perineal por essas bactérias, e aí a bactéria consegue ascender pela uretra. Obviamente, o homem tem menos infecção urinária por causa do tamanho da uretra. Tá? Então, a uretra mais curta da mulher que predispõe a essa ascensão. Tá? Mesmo assim, mas nem todo mundo, nem toda mulher faz infecção urinária. Por quê? Você tem os mecanismos de defesa. E um dos mecanismos é o esvaziamento regular e periódico da bexiga. Você esvazia, você lava a sua uretra. Sua uretra é sempre lavada. A gente urina aí 4, 5, 6 vezes por dia, então você está sempre lavando a sua uretra. O que acontece? Algumas bactérias, algumas Escherichia coli, têm estruturas que facilitam ela a ascender pelas vias urinárias. Então esses chamados aqui, ó, P, ou fímbria, tá? O que é isso? São estruturas da superfície da bactéria que permitem ela aderir ao epitélio das vias urinárias. Então você imagina, uma bactéria sem o P, uma Escherichia coli está aqui, quando o paciente urina, ela é lavada. Tá? Se ela tem o P, ela gruda no epitélio. Então mesmo durante o processo de micção, ela fica ali aderida. Então ela consegue ascender pelas vias urinárias e atingir a bexiga. Tá? Então, tanto é que a gente às vezes usa o termo bactérias uropatogênicas ou Escherichia coli uropatogênica. Por quê? Ela tem estruturas celulares que permitem ela provocar infecção nas vias urinárias. Isso às vezes explica por que algumas pessoas fazem, outras não. Porque às vezes uma pessoa tem uma Escherichia coli no seu intestino que não é uropatogênica. Então ela não tem tendência a infeccionar as vias urinárias. E às vezes outra pessoa tem bactérias no seu intestino que são uropatogênicas, que têm tendência a subir pelas vias urinárias. Então mesmo pessoas sem doenças urológicas, sem diabetes, somente mulheres, vão fazer infecção urinária. Então aqui, ó. Então aqui a fímbria P ou o peeling do tipo 1, que é a mesma coisa. Então são essas estruturas que permitem a bactéria aderir ao epitélio. E aí, quando ela chega no epitélio da bexiga, ela invade o epitélio da bexiga mesmo. Tá? Invade o epitélio da bexiga e inflama o epitélio da bexiga. Você tem que entender que um paciente com cistite não tem bactéria só na urina ali, não. Tem um processo inflamatório na bexiga, como se tivesse uma infecção na pele ou uma infecção numa mucosa. Tá? Oi? Por isso que arde. Por isso que dói às vezes. Tá? Então, você tem um processo inflamatório na bexiga. E aí, então, o que protege as nossas vias urinárias das bactérias? Ó, esvaziamento regular e periódico, isso aqui é importantíssimo, para você esvaziar. Por isso que idoso também faz mais infecção. Com a idade, com a doença, a bexiga vai ficando mais flácida, o assoalho pélvico, a musculatura pélvica vai ficando mais flácida, principalmente mulheres, homens por causa da próstata, eles vão perdendo a capacidade de esvaziar toda a bexiga, principalmente pessoas idosas. Então, ao invés de esvaziar a bexiga completamente, ainda fica metade da urina, 1/3 da urina, e aí você não tem esvaziamento completo, você não faz a limpeza completa das vias urinárias. Então, isso facilita. Tá? Acidez urinária, então a urina é ácida, isso o pH ácido acaba prejudicando algumas bactérias. Fatores bactericidas inespecíficos, aqui entra principalmente uma proteína chamada uromodulina, também chamada de proteína de Tans-Horsfall, que também ajuda a combater a infecção, e
imunoglobulinas. Então a gente tem IgA, imunoglobulina IgA na nossa mucosa das vias urinárias também, como tem em outras mucosas para defender a infecção. Tá? Então a gente tem aí mecanismos de defesa. Quadro clínico. Então, vamos lá. Quadro clínico, criança. Vou começar aqui por criança. Então, criança, pequenas, lactentes, o que vai ter? É muito inespecífico. Criança abriu o quadro febril. Então, vai lá, raio-x de tórax, exame de urina, está com diarreia, vômito? Não. Então, gastrointestinal não é. Tá? Então, ganha o raio-x de tórax e ganha o exame de urina. Por quê? São os 3 focos de infecção. Gastrointestinal, pulmão, vias aéreas e urinário. Tá? Então a criança o quê? Vai ter uma febre, uma perda de apetite, fica mais irritada, entendeu? Ou pode desidratar, porque começa a perder apetite, não beber água. Então é muito atípica a apresentação. Quando a gente vai para os sintomas típicos, a gente cai aqui. Ó. O que é? Mulher com cistite, polaciúria, dá vontade de urinar toda hora, urgência miccional, quando dá vontade tem que ir, senão vai sair na calcinha. Disúria, arde quando urina. Tenesmo, está com vontade de urinar toda hora, às vezes nem tem urina para sair, mas está com vontade. E dor suprapúbica. Cistite não costuma ter febre. Tá? Então cistite não costuma ter febre. E pielonefrite, qual a diferença? A pielonefrite, o paciente pode ter até disúria também, mas o mais comum são as dores lombares e febre. Então, a apresentação mais típica da pielonefrite é dor lombar e febre. E pode ser febre alta. Tá? Alteração de odor, cor da urina, retenção de urinária. Isso aqui, principalmente, é muito comum em idoso. Idoso com doença prostática, bexiga neurogênica. Quando faz infecção urinária, não consegue urinar, faz retenção. A gente vê muito isso. E outra coisa, aqui é mais grave. Pielonefrite pode evoluir para sepse. Tá? E pielonefrite pode matar indivíduos jovens saudáveis. Já vi alguns casos. Tá? Então, indivíduo jovem saudável pode fazer pielonefrite e evoluir para sepse. E aí, sepse é grave, é o risco da sepse. Choque séptico, oligúria, acidose, insuficiência renal. Tá? Então, essa é que é a grande atenção que a gente quer ter. A gente não quer deixar alguém com pielonefrite evoluir para uma sepse. Diagnóstico. Como é que a gente faz diagnóstico? O exame mais simples, para rastreio. Qual é o padrão ouro para fazer diagnóstico de infecção do trato urinário? Exame padrão ouro. Urinocultura. Esse é o padrão ouro. Só que a urinocultura tem um problema. Você demora uma semana para ter um resultado de urinocultura. Tá? Então, o que a gente consegue geralmente em emergência, o paciente chega com sintomas de infecção urinária numa emergência, você vai ter o EAS. Tá? E o que a gente vai ver de alterado quando o paciente tem infecção urinária? Aumento dos leucócitos. Então você vai ter a chamada piúria, ou leucocitúria na urina do paciente. Sabe aquela presença de bactérias? É muito comum, às vezes, a pessoa não tem nem sintomas de infecção urinária, foi fazer um EAS por outro motivo. Deu que tem muita bactéria. Não quer dizer nada, essas bactérias, o EAS não é uma coleta estéril, não é um exame estéril, e não é uma conservação da urina de forma estéril. Então, você vai ter proliferação bacteriana nessa urina. Então, a gente não valoriza essa presença de bactérias no EAS. Tá? A gente valoriza os leucócitos, valoriza o teste do nitrito, é outra informação que traz o EAS, porque a urina normal não tem nitrato, ela tem nitrito. Eu falei errado. A urina normal não tem nitrito, ela tem nitrato. Tá? O que acontece? Algumas bactérias convertem o nitrato em nitrito. Então, se você tem bactéria nas vias urinárias, você vai passar a ter nitrito. Então, o nitrito vem positivo. Tá? O nitrito negativo não exclui, porque nem toda bactéria faz essa conversão. Você pode ter uma estupro uma bactéria que não converte nitrato em nitrito. Tá? Esterase leucocitária é uma outra enzima produzida por leucócitos, que quando você tem muito leucócito, tem muita esterase leucocitária. Então, alguns exames de AS também testam a esterase. Nem todo exame faz isso. Problema. O paciente não tem sintoma, fez um EAS
e deu lá piúria, hematúria. O que as pessoas fazem normalmente? Tratam tudo. Só que não é para tratar. Se o paciente não tem sintoma, porque primeiro tem que saber por que fez o ES, né? Se não tem sintoma. Está investigando o quê? Edema, outras coisas. Tanto é que todos os pacientes de glomerulonefrite é um clássico. Eles ganham tratamento de tudo. Porque eles vão na emergência porque estão inchados, aí alguém resolve fazer um ES. Aí dá hematúria, proteinúria, leucocitúria, porque eles estão com doença glomerular. Aí o que o pessoal faz na emergência? Antibiótico para tratar e tudo. O paciente não tem disúria, não tem polaciúria, foi lá porque está com a perna inchada e ganha um tratamento de tudo. Tá? Então, ó, isoladamente, não faz diagnóstico. O diagnóstico de infecção urinária por EAS, ele é correlação clínica. O paciente tem clínica de ITU, disúria, polaciúria, e tem EAS de ITU. Aí beleza. E fortaleceu bastante o diagnóstico. Agora, se o paciente não tem... Mas aí o que eu faço? O paciente fez um EAS, está com leucocitúria. Primeira pergunta, foi primeiro jato ou segundo jato? Porque se escolher o primeiro jato, vai vir leucócito, vai vir hemácia, já viu um monte de coisa. Se for mulher, vai que ela tem uma vulvovaginite, tem um corrimento e contaminou a coleta. Tá? Então pode ser coleta de primeiro jato. Pode ser uma glomerulopatia, foi por causa de edema, será que não é uma glomerulopatia? Tá? Então, se nefrite intersticial, se está no contexto de uma insuficiência renal, investigando uma insuficiência renal, pode ser uma nefrite intersticial da leucocitúria, da hematúria, nefrite intersticial da leucocitúria. Tá? Então você vai ter que investigar. É claro, eu estou investigando um paciente, sei lá, com edema, com insuficiência renal, vem um EAS com sugestivo de infecção urinária. Mas pode ser doença glomerular. Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Você faz a urinocultura. Então você vai fazer a urinocultura para saber se aquilo é uma infecção ou não. Então você tem que investigar, não é só tratar. Então aqui é a mesma coisa, ó, nitrito, sensibilidade, especificidade, o esperade leucocitária, a piúria, tá? E aqui a urinocultura, que é o que fecha o diagnóstico. A gente considera que uma urinocultura coleta normal, né? Jato médio, coleta estéril, mais de 100 mil colônias é considerado positiva a urinocultura para infecção do trato urinário. Tá? Se for por coleta por jato médio cateterismo, é 100 mil. Alguns autores por cateterismo trabalham com 10 mil. Tá? Se for por punção suprapúbica, que é considerado uma coleta estéril, qualquer crescimento bacteriano é considerado ITU. Aqui, mas coleta por punção suprapúbica praticamente não existe. Tá? Ninguém vai ficar uma agulha aqui na pelve do sujeito para coletar a urina. Tá? Então, eu não me lembro de ter visto uma coleta com punção suprapúbica. Tá? Então, isso não é usado. Então, a gente faz a coleta normal, o paciente urina, o jato médio no frasquinho, ou durante o cateterismo você coleta a amostra de urina. Então, vamos lá. Paciente feminina, 32 anos, disúria, polaciúria, desconforto suprapúbico há 3 dias. Chega no consultório de vocês, qual a conduta? Não, ela não tem nada, 32 anos, saudável. Aí é tratamento, ela é clínica, o diagnóstico é clínico. Disúria, polaciúria, desconforto suprapúbico há 3 dias. Qual a sua conduta? E aí, o que vocês vão fazer? Mas vai pedir exame, não vai pedir exame? Não precisa não. Não, ela tem desconforto suprapúbico E aí? há 3 dias. Tá com polaciúria. Tá com antibiótico. E Tem aí? antecedente? Cranberry, monorídeo cranberry. Você pode ser que tenha, pode ser isso aqui, pode ser num consultório, você é um ginecologista, o paciente veio para acompanhamento de rotina e relatou isso, ou pode ser numa emergência. Uma é essa. O que é polaciúria? O que é polaciúria? Aumento da frequência urinária. Não é aumento da volume urinário. Aumento do volume é poliúria. E a polaciúria é aumento da frequência. Tá? Então, no consultório, qual a conduta? Cranberry foi escolhido. Tratar. Não precisa pedir exame nenhum. Tá? Então você vai tratar. Passar antibiótico.
Que não é raro acontecer, mas aí se a paciente voltar um tempo depois, uma semana, 5 dias depois, ainda com sintoma, aí vai ter que fazer exame. Não. Estou considerando que aqui que ela não tem histórico, ela não é diabética, não tem comorbidade, não tem uropatia. E se for numa emergência? É muito comum bater assim na emergência do hospital. Aí você já está dentro do hospital. O que a gente faz? Trata também, mas exame. EAS. Isso. Na emergência do hospital, o que é feito? Você vai pedir um EAS, a paciente vai esperar umas 2 horas ali para ter o resultado do EAS, o EAS sai em 2 horas, aí na emergência. Você vai olhar o EAS está com leucocitúria, está alterado, o que você vai fazer? Passar o antibiótico. Se o EAS der normal, você provavelmente vai passar um antibiótico também baseado na clínica médica. Oi? Mas já que o paciente está indo na emergência, é porque é diferente. Você na emergência, você tem a oportunidade de documentar aquela leitura. Entendeu? É um exame simples, barato, rápido. Então você faz a urinocultura. Você não faz a urinocultura na emergência, você só faz o EAS. Você faz o EAS, checa o EAS, geralmente vai vir alterado. Aumenta a chance de eu estar certo. Oi? Aumenta a chance de eu estar certo. Isso. Passar um antibiótico hoje. Do EAS não. Mas tá falando o quê? Fazer o quê? Não, mas a pessoa não que está com antibiótico, o paciente vai tomar antibiótico em casa. Você não vai fazer um antibiótico na emergência. Você não vai fazer, não é antibiótico venoso. O antibiótico, o paciente, nesses casos, a gente não dá na emergência, não é pielonefrite. Pielonefrite a gente dá. Cistite, receita do antibiótico para casa, o paciente vai comprar na farmácia. Entendeu? Então o paciente vai passar o antibiótico. E aí me diz uma coisa, qual é o antibiótico? Fosfomicina. Para esse caso aqui, ó. Fosfomicina. Mulher jovem, não complicada, cistite, não é de repetição. O que a gente tem usado hoje de antibiótico? Cranberry. Cranberry não é antibiótico. Cranberry é um fitoterápico para reduzir. Eu sei que funciona, mas é para reduzir recorrência, não é para tratar. Associado, professor. Fosfomicina com cranberry. A gente tem usado hoje principalmente nitrofurantoína e fosfomicina. Nitrofurantoína são 5 dias e fosfomicina dose única. É porque a gente teve uma aula do Auro e aí ela estava falando, tipo assim, pra que você vai gastar essa arma que você tem agora? Tipo, a fosfomicina e a nitrofurantoína você não usa outro? Qual outro? São perfis de antibióticos que não tem tanta resistência. Mas nitrofurantoína não é um antibiótico que a gente usa para as outras situações. Então, ela não tem menos resistência, teoricamente, você passaria Então por que eu vou passar? Não, mas ela teria que passar isso Aí tudo. vai ficar passando isso para todo, entendeu? Vai começar a ter resistência a esse, não? Não é o que aconteceu com a quinolona. Então, mas aí você vai... Ué, mas aí você vai se tratar como? Os outros, acho que não. Qual outro? Cipro, pode usar. O cipro, há mais ou menos uns 8 anos atrás, o FDA lançou uma recomendação e as quinolonas praticamente a gente não usa mais. As quinolonas estão associadas a aneurismas, tá? Rupturas ligamentares, tá? Vocês não ficaram sabendo dessa recomendação do FDA? A gente não usa mais quase quinolona para situações que não são tão importantes hoje em dia. Quando isso aconteceu, o perfil de resistência para quinolona já estava altíssimo no nosso meio aqui, acima de 30%. O sistema, a resistência para Bactrim, subanacusatol e trinetoprim também é alta aqui no nosso meio, chegando também na faixa de 30%. Então, o problema é esse, você vai dar antibiótico, você já parte de 1/3 de chance da bactéria ser resistente. Entendeu? A recomendação. Eu já tive uma aula com uma infectologista, que também não queria que queimasse fosfomicina.
Entendeu? Porque fosfomicina pode ser usada em algumas bactérias multiresistentes. Mas a nitrofurantoína não. A nitrofurantoína não é usada em resistência. É usada basicamente em infecção só urinária e simples. Então, nitrofurantoína você não vai estar queimando antibiótico. A fosfomicina, sim. Existe a possibilidade de você estar queimando antibiótico, poderia ser tratado usado em outras situações. Entendeu? E o que atualmente, antigamente, porque houve uma época no passado que a primeira linha era Bactrim. Depois o Bactrim, o perfil de resistência cresceu, a primeira linha ficou quinolona. Tá? E para baixa cistite a gente nem usava cipro, usava norfloxacino. Tá? Então a gente usava o norfloxacino. Aí a resistência quinolona começou a crescer, tá? E ainda surgiu essa história das complicações associadas à quinolona. Tá? Então houve uma recomendação para não se usar quinolona nessas situações mais simples. Tá? E deixar a quinolona, claro, uma infecção grave, vai ter que fazer quinolona, mas não é o caso. Então, atualmente, para tratamento empírico, as principais recomendações é nitrofurantoína e fosfomicina. Tá? Então, são essas as duas drogas que a gente acaba recomendando mais. A gente ainda usa quinolona, não usa. Tá? De vez em quando a gente ainda pode fazer uma quinolona, como droga de primeira linha. Bactrim é muito difícil a gente usar como primeira linha, porque o número de percentual de resistência é muito alto aqui no nosso meio. Você tem que entender que, mesmo quando a Europa e os Estados Unidos ainda usavam Bactrim para infecção urinária, a gente já não usava mais. Porque no passado, quando eu era criança, quem fazia faringite e amidalite era Bactrim que a gente tomava. Então, Bactrim era muito usado aqui no nosso meio. Tá? Então, o perfil de resistência a Bactrim no nosso meio é bem grande. Oi? Não, qual que cara? Não, o nitrofurantoína é baratíssimo, é um antibiótico antigo. A fosfomicina acaba sendo barato porque é dose única. Entendeu? Oi? R$60 fosfomicina. R$60. O outro caso, paciente feminina, 32 anos, febre, calafrio, dor lombar há 2 dias. E aí? Feminina, 32 anos, febre, calafrio, dor lombar. Dá um soquinho nas costas. Tá? E aí? Conduta. Ela chegou lá no meio da Esse aqui. lombade para ver se tem. Esse aqui tem que ter exame. Tá? Esse aqui, o ideal, suspeitou de pielonefrite, o ideal é ter um hemograma, você tem um PCR, ver se o paciente está muito inflamada. Tá? EAS, dependendo da situação, pode tentar coletar uma urinocultura. Tá? Essa paciente aqui, e tem que ganhar antibiótico imediatamente. Tá? Se for na emergência, o ideal é já ganhar uma dose venosa. Depois libera para casa com o plural. Aí, esse caso aqui, quando o paciente desse é atendido na emergência, você vai julgar se é um paciente que tem que internar ou não. O que geralmente faz internar? Se o paciente estiver vomitando ou se tiver sinais de sepsis. Tá? Então, se tiver vômito ou sinais de sepsis, tem que internar. Por que vômito? Porque se o paciente estiver vomitando, não vai conseguir ingerir o antibiótico oral. Aí vai ficar mais 2, 3 dias sem antibiótico, faz uma sepsia e complica a vida da pessoa. Então, se a pessoa estiver vomitando ou tiver sinais de sepsia, ela vai ser internada. Se ela não estiver vomitando, não tiver sinais de sepsia, estiver estável, estiver conseguindo ingerir, vai ganhar antibiótico para tratamento oral. Tá? Nesses casos, a gente ainda tem usado muito, ou o que a gente usaria? Cipro, a gente ainda usa cipro. Ceftriaxona. Ceftriaxona é só no hospital, se ficar venoso. Que a gente faz oral é cefuroxima, que é uma cefalosporina também, mas de uso oral. Cefuroxima. Então a gente tem usado principalmente essas 2 drogas para nível ambulatorial, cipro ou cefuroxima. Quando fica internado, aí vai fazer antibiótico venoso, tem critérios de internação, o que a gente usa mais é o ceftriaxona. Tá? Então a gente faz o ceftriaxona. É o que? Cefuroxima. Cefuroxima. E aí, pielonefrite, quantos dias de tratamento? Mandou para casa com antibiótico, quantos dias de tratamento? Antigamente eram 14, mas já há bastante tempo já caiu para 7. Vocês têm que entender que quando a gente dá um dia só de antibiótico, 5 dias só para tratar cistite, pode fazer 3 dias. Quinolona são 3 dias para tratar cistite.
Por que tão pouco tempo? Porque, na verdade, o objetivo não é usar o antibiótico. O que acontece se eu não tratar uma mulher com cistite? Tem ascensão. O que acontece se eu não tratar uma mulher com cistite e ela não tomar antibiótico? Ela vai ficar com cistite o resto da vida? Não, ela vai curar também. Mas aí incomoda muito, demora. Então, na verdade, a gente dá esses antibióticos para a infecção urinária só para dar aquele empurrão, aquele esforço, vai, segura aí sozinha. Então, na verdade, a gente não faz um ciclo completo de tratamento, ele é tudo encurtado. Então, as pielonefrites não complicadas hoje em dia, a gente tem tratado 7 dias, tá? E as cistites, dependendo da droga, quinolona para cistite são 3 dias, miflantoína 5 dias, fosfomicina 1 dia. Se for usar beta-lactâmicos, não, beta-lactâmicos são 7 dias. Tá? Então, mulher com pielonefrite, exame de imagem. E aí? Recomendação de exame de imagem. Mulher jovem, primeira pielonefrite, precisa ter exame de imagem? Pela literatura, não precisa. Eu peço para toda pessoa que está na frente, eu peço exame de imagem. Primeiro que é um exame barato, não invasivo, baixo custo, fácil acesso. Então não tem por que não fazer. Por quê? Estou fazendo pielonefrite, mas vai que tem uma pielonefrite associada a um cálculo, tem uma pedra ali nas vias urinárias. Então eu peço ultrassom para todo mundo com pielonefrite. Agora, pela literatura, quem tem que ser investigado? O homem, se fizer pielonefrite, tem que fazer exame de imagem, obrigatoriamente. Tá? Crianças tem que investigar, crianças com pielonefrite ou com intuito de repetição tem que investigar também com exame de imagem, mas aí já pensando em quê? Criança começa a fazer muita infecção urinária, eu penso em que doença? Idoso eu vou pensar, homem idoso eu vou pensar em doença prostática. E criança? Que doença que eu vou pensar que dá infecção urinária em criança? É uma alteração anatômica. Qual o nome? Refluxo vésico ureteral. Não é uretral, é ureteral. Volta para o ureter. Então, em crianças tem que pensar em refluxo vésico ureteral. Não esqueçam que pela literatura, a única situação que a gente não faz exame de imagem de pielonefrite é na mulher não complicada. Se for mulher complicada, vai fazer exame de imagem sempre. Tá? Mas eu faço melhor fazer em todas, para não ter dúvida. E o que a gente usa de exame de imagem? O screening mais simples é a ultrassonografia de vias urinárias. Tá? A uretrocistografia e a cintigrafia, isso aqui é para investigar criança, para refluxo vésico ureteral. Isso aqui é para as crianças, para refluxo vésico ureteral. A gente pode usar tomografia, ou substituindo, ou em associação com o ultrassom. A tomografia tem alterações características de pielonefrite. Tá? E uretrocistoscopia, exame urológico ali da bexiga, inclusive estudo urodinâmico, vão ser usados naqueles casos em que você suspeita de doença da bexiga. Bexiga neurogênica, uma mulher idosa fazendo muita infecção. Então você pode fazer alguns estudos aqui. Mas geralmente o básico é isso aqui. Então, encontrou um indivíduo jovem fazendo pielonefrite, não precisa ser urgente o exame de imagem, não precisa ser feito na emergência. Apesar de quem chegar com muita dor lombar, vai ganhar também o exame de imagem. Tá? Porque você tem que fazer diagnóstico diferencial com cálculo. Tá? Então, você acaba usando exame de imagem para ver se... Até mesmo para você saber se essa itu é complicada ou não. Porque se for com uma alteração de vias urinárias, é uma itu complicada. Então, essa é a questão do exame de imagem. Aqui. O que a gente vê na pielonefrite? Apesar do gente ver tomografias descrevendo imagens de pielonefrite, mesmo na tomografia sem contraste, o borramento ali da borda renal, da gordura perirenal, isso é muito inespecífico. Na verdade, a tomografia que mostra alterações mais características de pielonefrite são a tomografia com contraste. E que a gente não gosta de fazer durante a pielonefrite. Se tiver alteração de creatinina, vai dar contraste. Então o que a gente vê? A gente vê isso aqui, ó. Isso aqui é o rim normal. O rim normalzinho, contraste, ó, ficou branquinho com contraste. Você vê que ele é bem homogêneo. E olha o rim com pielonefrite. O rim fica maior, porque ele está mais inchado, e ele fica com essas falhas, essas manchas escuras, que o contraste não capta nessa região. Tá? Então dá para ver bem.
Aqui, ó. Mesma coisa. Olha a diferença de captação de contraste desse rim para esse. Olha o tamanho, como é que o rim fica dilatado. Você tem um aumento do tamanho e uma falha na captação de contraste. Está com contraste. O quê? Mas você depende da fase. Você faz a imagem. Olha aqui, já tem contraste até na pelve. Já está excretando. A uretra aqui já cheia de contraste. E a aorta, o vaso ainda está um pouco claro, sim. Olha aqui esse aqui, ó. Esse aqui já tem abscesso. Então, você já tem imagem de abscesso. Olha o borramento, a borda do rim já toda borrada. Então, aqui você já tem bastante alteração. Quando tem abscesso, já vira no mínimo 3 semanas de antibiótico. Aumenta bastante o tempo. Mas não é tão comum ter abscesso. O diagnóstico diferenciais. Então, diagnósticos diferenciais. Então a gente tem cistite aguda e pielonefrite aguda, tem que saber diferenciar, não misturar. O tratamento, a droga que escolhe é diferente, o tempo de uso da droga é diferente, as preocupações são diferentes. Tá? Então, não confundir cistite com pielonefrite. Cistite é uma infecção baixa, urinária baixa, com baixíssimo potencial de evoluir com gravidade. Pielonefrite é uma infecção de um órgão sólido, grande, importante, com potencial de agravamento bem razoável. Então, os cuidados são bem diferentes. Outras situações clínicas. Existe um termo, quase não é mais usado hoje em dia, cistite da lua de mel. Já ouviram falar cistite da lua de mel? Já? Cistite da lua de mel, que a mulher ia ter a sua primeira infecção após a lua de mel. Naquela época, as mulheres tinham a primeira relação sexual depois que casavam. Tá? Então, hoje em dia, ainda tem? Ainda tem isso hoje em dia? Danilo está perguntando por quê, professor? Oi, por que o quê? Por que da lua de mel? Quem está perguntando? Danilo. Danilo? Ele quer saber por Ele que tá que tem com dúvidas. infecção. Hã? Ele está com dúvidas? Você teve cistite da lua de mel? É por isso? Também chamada, hoje em dia ela é conduzida, cistite pós-coito. Isso ainda existe, tá? Mas a gente não usa o termo lua de mel, mas existem mulheres que têm a sua infecção urinária muito marcada após relação sexual. Então elas fazem a infecção urinária quando tem relação sexual. Tá? O vulvovaginite, pessoal. Vulvovaginite. A mulher pode ter uma infecção ginecológica, tá? Isso vai gerar desconforto, pode gerar uma área ali perto da uretra, ali perto da vagina mais inflamada, e aí a mulher quando vai urinar, pinga a urina ali naquela região mais inflamada e aquilo arde, então ela confunde com uma ardência na hora de urinar, principalmente pessoas idosas. Tá? Professor, mas Oi. é possível migrar o germe da vulvovaginite para a uretra? Geralmente não, os germes são diferentes. Os germes que infeccionam a vulva. Intestino. Isso. Geralmente não ocorre uma passagem de infecção de vulvovaginite para a uretra. Mas a presença de uma vulvovaginite pode alterar a flora ali e facilitar que uma outra bactéria intestinal ascendam para Itu. Mas geralmente isso não ocorre não. Geralmente a pessoa tem um sintoma da vulvovaginite e se confunde com Itu. Porque tem uma ardência, um desconforto ali na uretra, naquela região pélvica. Tá? Então ficar atento. Tá? Então, a mulher começa a ter infecção urinária, tem ido no ginecologista, tem feito um preventivo, fez uma avaliação, vê se ela não tem uma vulvovaginite que está sendo não adequadamente tratada. Uretrite. As uretrites, a gente não discute dentro das ITUs. Tá? A gente discute dentro das ISTs. As uretrites, elas são discutidas dentro das infecções sexualmente transmissíveis, porque as uretrites são doenças sexualmente transmissíveis. Então não é na aula de hoje. Clamídia, gonorreia, tricomonas, tá? E os sintomas misturam muito.
Os sintomas misturam muito. Tá? Então, principalmente homem. Pareceu um homem jovem, procurando. Quando acontece que me procura uns alunos, um aluno me procura de vez em quando aí. Eu mando logo para o Henrique. Professor, acho que eu estou com infecção urinária, tá vendo quando urina? Falei, não. Isso aí é uretrite, tá? Procura o Henrique, tá? Tomar uma azitromicina, um cipro, tá? Então, porque os sintomas é muito parecido. Por quê? Você tem ardência urinária. Mulher também tem uretrite, tá vendo? Só homem não. Tá? A uretrite, a diferença é o seguinte: como não tem infecção na bexiga, não dá polacil, não dá dor suprapúbico, não dá urgência miccional. O que dá é o seguinte: a pessoa vai urinar normal, com frequência normal, só que quando passar aquela urina ácida naquela uretra inflamada, é igual mijar no machucado, entendeu? Então, vai dar aquela ardida. Gostou da comparação, não? Não vou esquecer mais. Não. Gostou da comparação? Mas isso para homem, a uretra da mulher é curta, não dá nem para sentir muito. Mas para homem, queima. Não, mas Pirídio. Oi? Não sei, nunca tomei. Depois eu vou falar dos analgésicos desurinários. Vamos terminar aqui. Então, as uretrites, claro que quando é uma uretrite por uma gonorreia, é mais fácil, porque a gonorreia é uma uretrite que é muito secretora. Então, você tem uma secreção saindo pela uretra, facilita o diagnóstico. Mas clamídia, tricomonas, não dá muito secreção. Então, não raro, existe essa confusão de diagnóstico. A pessoa está com uma ardência urinar, acaba ganhando um tratamento de ITU, mas na verdade é uma uretrite. Dependendo do antibiótico escolhido, não vai tratar a uretrite. Então, ficar atento para ver se na verdade aquilo não é um sintoma de uretrite. E quando é uretrite, ainda tem que tratar o parceiro, se a pessoa tiver parceiro fixo. Tá? Então, ficar atento à possibilidade de uretrite, tá? E aquilo não ser uma ITU. E existe ainda, para piorar, algumas síndromes inflamatórias de uretra e bexiga, chamada síndrome uretral, ou também síndrome da bexiga dolorosa, ou cistite intersticial. O que são isso? São doenças não infecciosas das vias urinárias baixas. Pega a uretra e ou bexiga. É complicado, não se sabe a fisiopatologia direito. Tem a gente que acha que pode ser até viral, na verdade. E aí, às vezes, tem que fazer corticoide. A cistite intersticial é grave porque a bexiga vai fibrosando. A pessoa tem uma doença inflamatória. A pessoa tem sintomas de ITU o tempo todo. E não é raro isso não é raro bater no nefrologista. Por quê? Já peguei alguns casos assim. A pessoa tem ITU há anos, trata há anos, toma antibiótico 2, 3 vezes por ano, aí chega um dia no nefrologista, porque demora para chegar, porque fica tratando com clínico, Aí a primeira pergunta que eu faço é: deixa eu ver a urinocultura para ver qual bactéria. Não, doutor, minha urinocultura é sempre negativa. Nunca tem bactéria. Como é que alguém que tem ITU, infecção urinária há anos, frequentemente, e as culturas são sempre negativas? Porque não é bacteriano. Entendeu? Então aí você tem que... É dificílimo fazer o diagnóstico. Não existe um padrão de exame diagnóstico. Entendeu? Então, as chamadas síndromes uretral, ou cistite intersticial, ou síndrome da bexiga dolorosa. Tá? Então, são doenças inflamatórias de diagnóstico diferencial de ITU. Tratamento. Aquilo que nós discutimos, as principais opções terapêuticas. O que a gente usa mais empiricamente, sem a urinocultura? Nitrofurantoína e fosfomicina, principalmente a nitrofurantoína. Tá? Segunda linha, quinolona e Bactrim. Mas hoje em dia a gente usa mais baseado em cultura. Cefalexinas e beta-lactano, que a gente basicamente só usa baseado direcionado por urinocultura. A gente dificilmente vai fazer um beta-lactano de forma empírica para tratar uma cistite. Então, empiricamente é isso aqui: nitrofurantoína, fosfomicina, uma quinolona. Tá? E pielonefrite? Pielonefrite, o que a gente tem usado de forma empírica? A gente tem usado de forma empírica quinolonas e cefalosporinas orais. Cefalosporina oral, cefaloxima. Não vai fazer cefalexina, não. Tá? Então a gente faz cefuroxima.
Internou. Internou a gente usa muito ainda cefalosporina, ceftriaxone, ou usa também, nos casos mais graves, sepse, a gente usa piperacilina com tazobactam, que é o tazocin, quando tem sepse. Pode usar aminoglicosídeos, então gentamicina tem atuação boa em rim. Então isso aqui que a gente usa principalmente para pielonefrite. Falha terapêutica. Por que o paciente pode ter falha terapêutica? Então, você pode abscessos, tá? Retenção. A gente, recentemente, viu uma paciente, às vezes o paciente faz o que a gente chama de pionefrose. O paciente tem uma infecção urinária num rim obstruído. Então, você não drena, fica aquela coleção de pus na pelve renal e não está drenado porque o paciente tem uma doença que obstrui as vias urinárias. Então, não vai responder com antibiótico se você não drenar. Tá? Então, às vezes, o germe a droga não chega no germe. O paciente tem abscesso, tem pionefrose. Tá? Infecções mistas. Infecções mistas, geralmente, é quando tem fungo junto. É infecção bacteriana com fungo. Então, você fica dando só um antibiótico antibacteriano e não identifica o fungo. Quando identificar o fungo, você vai ver que vai ter que tratar o fungo também. Infecção mista de multibacteriana é muito raro. Implantação de novas cepas. Então, a paciente pode ter um fator de risco, é uma diabética, glicosúria altíssima. Você trata uma infecção urinária, daqui a pouco ela vai fazer por outra infecção urinária. Você pode tratar por aquela bactéria, mas aquele paciente está com muita predisposição à infecção. Resistência dos germes, tá? Então, somente cuidado com o perfil de resistência de quinolona e de bactria aqui no nosso meio. Obstáculo ao fluxo urinário, isso nós já falamos. Se não tiver drenado as vias urinárias que está infectada, é um problema. Então, a urina tem que estar saindo. Doenças imunológicas ou metabólicas, aquilo que eu falei, é o diabético, é o paciente imunossuprimido, tá? Então, o paciente que tem imunossupressão. E existem algumas coisas que a gente faz também no paciente com infecção urinária. Existem esquemas terapêuticos profiláticos. O que é isso? Quando que a gente usa profilaxia? Itu recorrente e quando o paciente tem bactérias que levam à formação de um tipo de cálculo que a gente chama de cálculo coraliforme. Então a gente usa profilaxia. O que é isso? O paciente vai tomar antibiótico diariamente, toda noite. Então ele, ao invés de tomar, o Bactrim você usa de 12 em 12, você vai só tomar um comprimido à noite. Tá? A quinolona você usa de 12 em 12, você vai fazer só uma droga à noite, uma dose à noite. Nitrofurantoína a gente usa de 6 em 6, você vai fazer só uma dose à noite. Então o paciente vai fazer dose única à noite do antibiótico, por períodos que variam aí de 4 a 6 meses. Então vai ficar tomando uma dose. Por que à noite? Porque é quando você concentra mais a urina. Então, para concentrar. Então, você vai fazer esquema profilático. Isso é para tentar quebrar o ciclo da infecção de repetição. Esse ciclo que a pessoa fica fazendo infecção o tempo todo. Então, às vezes, a gente tenta fazer um esquema profilático, para ver se a pessoa se livra daquela bactéria que está provocando a itu. Tá? Se a pessoa associa muita infecção urinária à relação sexual, aí não, se ao invés de fazer a dose noturna toda noite, ela vai tomar após relação sexual. Então, toda vez que tiver relação sexual, a pessoa vai tomar o antibiótico. Vai fazer dose única também. Tá? Pode ser feito em doses também. Mesma coisa. Pode ser feito em idoso. Idoso, inclusive, infecção de repetição é mais comum em idoso do que jovem. A gente faz em idoso também. Itu de repetição é definida como 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios por ano, o que é redundante. Essa definição de Itu, a pessoa que fez ela, de Itu de repetição, a pessoa que fez ela não tem a mínima noção de matemática. Por quê? Você não tem como fazer 3 episódios por ano sem fazer 2 episódios em 6 meses. Então, 2 episódios em 6 meses resolveria. Entendeu? Sim, você pode fazer um
6 meses depois fazer outro, depois fazer outro. Então, mas ainda não vai fazer Eu quero ver você fazer 3 em um ano sem fazer 2 em 6 meses. Só fazer 3 em 6 meses. É redundante. 2 em 6 meses. É redundante. Então, outra coisa que a gente usa em pessoas com intuito de repetição é o autotratamento. Por que acontece? A pessoa tem infecção frequentemente. Aí, pô, ela faz infecção, ela tem que conseguir o médico, ela tem que ir na emergência para poder alguém ver, para poder fazer o diagnóstico, para passar um antibiótico. Então, o que é o autotratamento? A pessoa já sabe que quando ela tiver os sintomas da ITU, ela vai tomar o antibiótico. Ela já fica com a receita, ela vai lá e compra, ela não procura o médico para começar o tratamento, ela já está com a receita, ela já foi orientada e ela sabe os sintomas de ITU quando começa. Quando começa a ITU, ela já toma antibiótico. Então também a gente faz o autotratamento. Não é totalmente auto, porque a paciente é orientada como vai fazer. Mas a decisão do início é ela que decide, baseada nos sintomas que ela vai começar. Entendeu? Porque você tem que entender que às vezes a pessoa começa os sintomas, já tem tudo de repetição, demora 1 semana, 10 dias para conseguir ir no médico. E aí como é que ela vai ficar? É porque essa decisão é baseada em urinoculturas anteriores. Geralmente é uma pessoa que tem intuito de repetição, que a gente tem urinocultura, a gente sabe qual o germe, a gente sabe o perfil de sensibilidade dele. Pessoa que tem intuito de repetição, a gente tem urinocultura para saber qual é a bactéria que está causando, não é empírico. Entendeu? Então, pessoas que têm intuito de repetição têm que ter urinocultura. Uso de antissépticos e analgésicos de vias urinárias, pirídio, essas coisas. Habitualmente isso não é necessário. Na maioria dos pacientes com ITU não vai ser necessário fazer uso de pirídio, essas coisas. Você começa o antibiótico, a pessoa está com sintomas de usúria, polaciúria, você começa o antibiótico em 24 horas, 48 horas, os sintomas melhoraram muito. Então, geralmente não é necessário. Fora que, dependendo da pessoa com nível cultural mais baixo, descobre que tem o pirídio, que compra sem receita na farmácia, quer dizer, nas próximas ITU ela vai ficar só no pirídio. Não consegue consulta, vai na farmácia, toma o pirídio, está com infecção urinária, vai ficar tomando pirídio. Tá? Então eu não gosto muito de passar o pirídio, geralmente não é necessário. Então o que eu vou usar pirídio? Ah, o paciente está com uma infecção urinária, eu vou pegar um voo de 10 horas para a Europa, comecei uma infecção urinária um dia antes do voo. Entendeu? Então, toma o pirídio. Amanhã tem uma reunião, estou com uma ITU, vou começar antibiótico hoje, mas amanhã tem uma reunião, vou ficar horas numa reunião, vou ter que ficar levantando toda hora da reunião. Então toma um pirídio. Amanhã tem prova de nefro, estou com um ITU, não pode levantar na prova para ir no banheiro. Toma pirídio. Vou trazer pirídio na próxima prova. Tá? Então toma pirídio. Então, só se for uma coisa assim, se for tomar só para melhorar os sintomas, se você começou um antibiótico, vai melhorar muito rápido. Não é necessário. Tá? Situações especiais. Bacteriúria assintomática. O que é bacteriúria assintomática? A bacteriúria assintomática, que é aquilo, a bactéria só está na urina. Tá? A bactéria, geralmente quando o paciente tem bacteriúria assintomática, a bactéria só está aqui na urina. Ela é uma bactéria que não tem capacidade de invadir o epitélio. Por isso que não dá sintoma, porque ela não invade o epitélio. Mesmo assim eu posso ter nitrito? Pode ter nitrito, pode ter um pouquinho de leucócito, porque a bactéria está lá. Entendeu? Eu não entendi muito bem em relação à questão que você falou da bactéria assintomática para a doença assintomática. Doença assintomática é o seguinte, a pessoa tem uma bactéria invadindo o epitélio, só que ela não faz sintoma. Por que ela não faz sintoma? Geralmente são pessoas idosas, que já têm bexigas neurogênicas. A bexiga já nem contrai, já não tem sensibilidade. Entendeu? Não dá para dar esse diagnóstico, então. O quê? É difícil fazer esse diagnóstico. É difícil. Tá. Então, o que é a bacteriúria assintomática? Como é que é definida padrão ouro da bacteriúria assintomática? Padrão ouro de diagnóstico de bacteriúria assintomática são 2 urinoculturas, pacientes sem sintomas,
duas urinoculturas positivas com o mesmo germe. Tá? Por que tem que ser duas? Porque pode ser contaminação. O paciente não tem sintoma. Então, esse é o padrão ouro para pesquisa. Na prática, não. Mesmo porque se o paciente não tem sintoma, para que eu vou fazer a urinocultura dele? Você não vai fazer a urinocultura dele. A não ser nas situações que a gente sabe que se deve tratar a bactéria sintomática. Que na prática só existem duas situações. E existe uma terceira questionável. Quais são as duas situações em que se trata a bacteriúria sintomática? Gestação e procedimentos urológicos na via urinária. Tá? Procedimento urológico. Existe uma terceira situação que é questionável, que é transplante renal. Só do rim, transplante renal, principalmente no primeiro ano. Alguns autores acham que bacteriúria sintomática pode estar associada à menor sobrevida do transplante renal. Somente bacteriúria sintomática no primeiro ano do transplante. Tá? Então, mas esse não está totalmente definido na literatura. Tá? O restante, idoso com bacteriúria sintomática, não trata. Imunossuprimido, paciente HIV, imunossuprimido, paciente que toma imunossupressor com bacteriúria assintomática, não trata. Diabético com bacteriúria sintomática, não trata. Tá? Então você não trata. Mas por que não trata? Não é ninguém inventou isso, as pessoas estudaram, viram, pegaram os. O que acontece se eu pegar um monte de idosos com bacteriúria sintomática e tratar e tudo? Tratar a bacteriúria sintomática deles. Você limpa a bexiga deles de bactéria, você dá o antibiótico, em 6 meses já vai estar quase todo mundo com bacteriúria sintomática de novo. Tá? E você pode estar selecionando germes mais resistentes, você pode trocar uma cepa, ele tem uma cepa que não é uropatogênica, que não invade o epitélio, você pode trocar por uma que seja. Tá? Então não existe vantagem em tratar. Sabe por quê? Por exemplo, para você fazer pelo perfeito, geralmente é por via sintética. Então a urina está de bexiga e depois vai. Mas não é comum uma cistite virar pelonefrite. Sim, mas por exemplo, se eu faço uma urinocultura e vejo que é uma E. coli, e aí eu vejo que é uma E. coli que possa ter essa. Não, a gente não tem como saber isso. Isso é só pesquisa. Você não tem na prática aqui. Tá. Você não tem essa discriminação. Eu pensei, se fosse uma bactéria que fosse potencialmente capaz de causar Não existe. um HIV. Não existe exames para saber isso. Você só sabe qual é a bactéria. Então não tem exames para saber se ela é uma cepa uropatogênica, se ela é uma cepa relacionada. Não tem como. Entendeu? Então os estudos mostraram que na média não vale a pena tratar. Então a gente só trata gestante, tá? Porque mostrou que está associado a parto prematuro, aborto, complicações periparto, tá? E procedimento urológico. Por quê? Está associado a isso, a gente vê bastante. O paciente vai para um procedimento urológico e faz uma sepse. Por quê? Tinha bactéria na via urinária, você jogou bactéria na corrente sanguínea. Tá? Então a gente trata procedimento em vias urinárias. Vai fazer não é botar sonda vesical não, tá? Estou falando cateterismo ureteral, vai quebrar pedra, tá? Oi? O tempo de tratamento é o mesmo. A gente usa 5 dias para nitrofurano. Não, vai tratar a gestante? Não, 7 dias. 7 dias. Tratamento padrão, não é o tratamento reduzido. Tá? 7 dias. Não, isso é para etudo de repetição. Para bacteriúria sintomática, não. Não. Não confunda etudo de repetição com bacteriúria sintomática. Bacteriúria sintomática, a pessoa não tem sintoma. A gestante de rotina no pré-natal vai fazer uma urinocultura. Urinocultura deu positiva, a gente nem faz a segunda. Fez uma positiva, a gente vai tratar. Tá? Então isso vai ser tratado. Isso é tratamento de bacteriúria sintomática. Bacteriúria sintomática não faz profilaxia. Tá? Não, aí é infecção urinária. Não, mas eu nunca vi fazer profilaxia em gestante. A gente trata. Tá com infecção urinária, a gente trata.
A grávida a gente usa mais beta-lactâmicos, cefalosporina e nitrofurantoína. Eu estou em dúvida se está usando em gestante, eu tenho que checar. A gente usa mais cefalosporina e beta-lactâmicos. Tá? Isso aqui nós já falamos, ó. Pessoal, itu no refluxo vésico-ureteral. Então, criança com itu, criança fazendo itu de repetição, tem que avaliar se não tem refluxo. Tá? Itu no paciente cateterizado, aquilo que nós discutimos, paciente com cateterizado, não tem como a urina ficar isenta de bactéria. O paciente está cateterizado há 10 dias, a urina vai ter bactéria. Se você ficar fazendo urinocultura de paciente cateterizado, vai dar paciente positivo. Como é que eu vou definir se eu vou tratar um paciente cateterizado ou não? Clínica. Começou a ter febre, sinais de infecção, ele vai tratar itu. Tá? Porque aquela urina dele é contaminada o tempo todo. Tá? Não dá para decidir pelo um ES, vai ter sempre leucócito e sempre bactéria naquela urina, com catéter enfiado dentro da bexiga. Tá? Então vai ter que ser sintomas de infecção mais importantes. Tá? Ou às vezes a urina começa a ficar turva demais, a gente também trata. Começa a ficar bem turva, a gente começa a tratar. Professor, Oi. o paciente que está cateterizado, o senhor indica a troca de sonda? Troca de sonda é mensal. O certo é troca mensal. Tá? Doença prostática é aquilo que eu falei, é o grande fator de risco de infecção urinária em homens. Tá? Professor, piúria trata? Que situação você está falando? Paciente assintomático. Cateterizado. Não. Eu falei. Não, é o que eu estou te falando. Só se for aquela piúria intensa macroscópica. Não estou falando piúria de AES, não. Tá? Sabe aquela... Você está com o paciente cateterizado, aquela urina está saindo branca ali. Você vai ter que... Não, antes disso, né? Pelo amor de Deus, deixa eu chegar nesse ponto. Aquela urina está começando a ficar turva demais, a gente trata. Um pouquinho turva, um pouquinho de grumo, todo paciente cateterizado vai ter. Aí a gente vai acompanhando. Começou a ficar uma coisa mais turva, mais grossa ali, você começa a tratar. Na gravidez nós já falamos, a gente trata a bacteriúria sintomática, claro, se uma paciente grávida tiver uma itu, você vai tratar também. Tá? Então você trata a infecção. O itu na litíase, aqui vocês vão ter aula de litíase, itu na litíase tem um problema, porque itu causa litíase e litíase causa itu. Um predispõe ao outro. Por quê? A litíase é uma alteração nas vias urinárias, obstrui, facilita itu. E itu, algumas bactérias alteram a composição urinária e predispõem ao crescimento de pedra. Então uma coisa causa a outra. E pode dificultar o tratamento da outra. Às vezes, por exemplo, cálculo coraliforme, que é um cálculo associado à infecção, ele pode servir de foco. É difícil matar a bactéria que está incrustada ali no cálculo coraliforme. Então, itu na litíase tem esse problema. E bexiga neurogênica é mais ou menos igual ao paciente cateterizado. O paciente que tem bexiga neurogênica, esvaziamento incompleto da bexiga, urina por transbordamento, você sempre vai manter essa urina muito contaminada. Então, é aquela história, se você fizer urinocultura, quase sempre vai ter bacteriúria. Tá? Então, a gente realmente só vai tratar quando tiver sintomas claros de infecção. Tá? Então, pacientes com bexiga neurogênica. 3,5 ponto.